tem um assunto muito interessante aqui. A gente viu hoje que a expectativa de vida do brasileiro voltou a subir e chegou a 76,6 anos em 2024, segundo novos dados divulgados hoje mesmo pelo IBGE. O número mostra que o país segue se recuperando do impacto durante a pandemia de Covid-19. Pois é, homens têm uma longevidade média de 73,3 anos, enquanto aí as mulheres chegam a 79,9 anos. Uma diferença que, segundo o IBGE, está ligada a fatores como maior exposição dos homens à violência e também acidentes. Isso aí, a gente tem todas essas informações aí que a gente separou em lâminas, que estão aí para a gente mostrando para você os gráficos, estão lá sobre a questão. Tá aí, ó, evolução da expectativa de vida, uma sequência, né, que a gente preparou para que vocês entendam direitinho o que aconteceu. Pois é, olha lá, 2000, né, esse dado, esses números ali, 71 anos e 1 mês, depois para 2010, 10 anos depois saltou para 74 anos e 4 meses, 2019 foi para 76 anos e 2 meses, lá em 2020, 74 anos e 8 meses, 2021 foi para 72 anos, teve uma queda ali exatamente nesse período da pandemia, 72 anos e 8 meses, 2022 subiu, 75,4, 75 anos e 4 meses, em 2023 ficou ali em 76 anos e 4 meses, 2024 76 anos e 6 meses, portanto, homens aí vivem uma média 73 anos e 3 meses e mulheres 79 anos e 9 meses. Pois é, nossa população está vivendo mais, gente. E você em casa, você que está no celular acompanhando aí o Tempo News de hoje, o que você acha? Você acha que o Brasil está preparado para uma população mais idosa? A gente está com a enquete aí do lado aí, você pode votar aqui. A gente tem 3 opções. A primeira delas é a seguinte: sim, avançamos bem para cuidar de uma população mais idosa. Opção 2, parcialmente preparados. E opção 3, não estamos prontos. Mas quer queira, quer não queira, estamos vivendo mais e a gente vai ter que dar um jeito de cuidar das pessoas com mais de 60 anos. E não é só a expectativa de vida que melhorou. A mortalidade infantil continua caindo e ficou em 12,3 mortes para cada 1.000 nascidos. Esse índice, que era altíssimo na década de 1940, tem despencado graças a quê? A vacinação, ações de saúde básica, atendimento pré-natal e melhorias em saneamento básico. A gente tem na tela aí a evolução da mortalidade infantil no Brasil. Por cada 1.000 crianças nascidas com vida, naturalmente. A gente tem lá, na década de 40, 146,6. Falar um número redondo aqui, porque esses vírgulas aí a gente não consegue entender direito. Mas está lá, em 1960, 117. Em 1980, uma queda bastante significativa para 69, e depois em 2028, em 2020, 11, em 2023 deu uma subidinha e se manteve ali, 12,3 em 2024. Queda resultado de vacinação, como a gente disse, saúde, gente, cuidado pré-natal importantíssimo, saúde básica e saneamento. A gente não pensa muito nisso, mas assim, o cuidado que a mãe tem, que os pais têm naturalmente, procurar e ter atendimento pré-natal, isso muda tudo, com toda certeza, para que a criança nasça e permaneça viva, né? E saneamento básico, a gente também não pensa muito sobre isso, mas o fato é que grande parte da população brasileira não tem sequer saneamento básico, não tem esgoto perto de casa. E isso significa vida ou morte para muita gente. Pois é, esse estudo também, gente, mostra que os idosos estão vivendo mais. Uma pessoa de 60 anos hoje tem em média mais de 22 anos e 6 meses pela frente. Mulheres que vivem mais que homens nessa faixa etária também. O IBGE destaca que todas essas estimativas usam dados do censo, das estatísticas de mortalidade e das projeções populacionais. E que essas informações servem, por exemplo, para o cálculo de aposentadorias, né? O levantamento ainda aponta que a população brasileira deve começar a diminuir. Outro dado, então, outro ritmo vindo por aí a partir de 2042, depois de chegar ao pico de 220 milhões em 2041. A tendência é que o país tenha menos de 200 milhões de habitantes, isso até 2070. No cenário global, a ONU estima uma expectativa média de 73 anos, com previsão de subir para 74
77 em 2050. E destaca que mais pessoas estão chegando aos 100 anos em todo o mundo. Pois é, o fato é que o Brasil está envelhecendo, nós estamos envelhecendo, né? E os números do IBGE ajudam, de fato, a entender o futuro da nossa população. E quais são as possíveis razões para essa melhora na expectativa de vida, hein? Quem vai nos ajudar a entender melhor esses dados é o analista do IBGE, Márcio Minamiguchi. Márcio, boa noite para você. O que explica, de certa forma, essa retomada da expectativa de vida do brasileiro em 2024, chegando aí a 76 anos e 6 meses? Quais são os fatores que mais influenciaram essa recuperação após a pandemia, hein? Boa noite. Boa noite. Então, é um prazer estar falando com vocês agora, né? Então, a respeito da retomada da trajetória de alta da mortalidade dos ganhos de expectativa de vida, a gente já vinha numa trajetória, né, como vocês até exemplificaram nos gráficos, né, que a gente vinha numa trajetória desde 1940 mesmo, desde a primeira metade, na verdade, do século XX, né, já tínhamos essa trajetória de aumento da expectativa de vida e, assim, houve após esse início, né, de aumento, pela primeira vez a pandemia, né, que interrompe bruscamente, né, essa trajetória e a gente retoma, de certa forma, a essa trajetória de aumento, né? A trajetória de aumento da expectativa de vida, ela é algo que vem sendo observado pelo mundo inteiro, né? A gente tem essa tendência. Inicialmente, assim, né, os ganhos em termos de expectativa de vida são muito relacionados mesmo às melhorias das condições de vida, né, saneamento básico, redução da mortalidade infantil, né, melhorias nas condições de nutrição da população mesmo, além de, né, tecnologias médicas mesmo, né, vacinas e tudo mais, né, maior acesso também a médicos, hospitais, tudo isso vai contribuindo. Então, ao longo do tempo também, né, os tratamentos, né, o controle de certas doenças, né, crônico-degenerativas. Então, a população cada vez mais tem acesso ela vai gradativamente, né, aumentando o acesso, por exemplo, a controle de diabetes, por exemplo, a medicação que controla a pressão arterial, que vai, né, prolongando a vida da pessoa, contribuindo, né, os tratamentos de câncer também são cada vez mais efetivos. Então, todas essas a evolução mesmo, né, da tecnologia médica, cada vez maior acesso mesmo, tanto a medicação quanto a tratamentos, né, ela contribui para que cada vez mais, né, as pessoas consigam expectativa de sobrevida cada vez maior e morram cada vez menos. Então, por conta disso, né, ocorre essa trajetória de crescimento mesmo, né, e ela ainda continua. Agora, Márcio, essa pesquisa mostra também que as mulheres vivem em média 6 anos e 6 meses a mais que os homens, né? Tecnicamente, o que isso pesa aí para manter essa diferença, de certa forma, é bem alta, né? Sim, no caso, tem 2 fatores principais. Em primeiro lugar, né, mulheres são mais resistentes mesmo, né? Mulheres morrem menos que homens. Então, existem diferenças biológicas mesmo que fazem com que mulheres morram menos, né? Quando a gente observa mesmo no início da vida, as meninas, né, sempre tem uma mortalidade infantil menor que a dos meninos, né? Você vai, ao longo de toda a vida mesmo, a gente observa esse fenômeno que vai acontecendo. E quando chega às idades assim adultas, aí a gente começa a ver influência de fatores comportamentais mesmo, aí as diferenças de comportamento acabam, né, acabam intensificando um pouco, acentuando essas diferenças que já existem no campo biológico mesmo, né, mas aí a maior exposição ao risco, né, a maior tendência ao uso de álcool, de drogas, a maior incidência de acidentes de trânsito entre os homens, né, a maior morte também por causas violentas entre os homens e também
de certa forma, os homens se cuidam menos, né? Vão menos ao médico e tudo mais. Então, tudo isso acaba contribuindo, né, para que os homens tenham expectativa de vida menor que a das mulheres. Então, é sempre a soma de diversos fatores, né? A parte comportamental ainda contribui para acentuar aquilo que já vem da própria biologia também. Pois é, o que você disse aí vai gerar polêmica, hein, Márcio? O pessoal falando aqui que a mulher mais resistente, e é mesmo, né? Mulher que gera outra vida, a mulher acaba sendo muito mais resistente. Tem vários fatores, como você disse, com o passar do tempo, passar da idade, acaba que os homens bebem mais, se cuidam menos, né? Eu tinha um tio meu, médico, antigamente dizia, mulher vive mais, até porque mulher tem até mais higiene do que o homem de um modo geral. Agora, um outro dado estatístico interessante que o IBGE destaca aqui, ó, que essas estimativas usam dados do Censo de Mortalidade e Projeções Nacionais. Aqui um curioso que é o levantamento ainda aponta que a população brasileira deve começar a diminuir a partir de 2042, depois de chegar ao pico de 220 milhões em 2041. O último censo, né, havia uma expectativa de que a população havia aumentado. No entanto, essa expectativa não foi concreta, a nossa população não cresceu tanto como se achava, mas a gente vai ter um pico aí de 220 milhões, a gente está quase lá, né? 210, a gente está chegando a 210 aí, entre 210 e 212 milhões de pessoas para 41, e depois começar a descer? Esse fenômeno já vem sendo observado em alguns países desenvolvidos. Então, já é também um fato esperado. Isso acontece principalmente porque a gente tem o que a gente chama de fecundidade abaixo do nível de reposição, né? Então, basicamente, existe um nível de fecundidade, né, que garante que a geração dos pais, né, seja do tamanho da geração de seus filhos, né? A gente sempre olha muito, né, no caso da reprodução para a ótica das mulheres, né? Então a gente compara assim, quantas filhas em média uma mãe tem, né? Sabe? Então quando a quantidade de meninas em relação às suas mães é menor, né? Então a gente vê que a tendência é de diminuição. Então a gente tem de fato as gerações, né? O atual nível de fecundidade não garante, né, que a geração lá das mães, né, seja a geração das filhas, né, seja do tamanho da geração das mães, né, ou pelo menos do tamanho da geração das mães. Portanto, né, ao longo do tempo, né, isso faz com que, né, a gente tenha cada vez menos nascimentos e com a população envelhecendo também acaba ocorrendo uma quantidade cada vez maior de óbitos. Então é isso que, e nesse balanço, né, entre óbitos crescentes, né, o número crescente de óbitos e o número de nascimentos diminuindo, uma hora, né, as duas linhas, né, se cruzam, e aí a gente acaba aqui tendo um contexto assim lá pelo início dos anos de 2040, né, que a gente prevê que a quantidade de óbitos vai superar a quantidade de nascimentos e com isso, né, a população começar a diminuir. Agora, Márcio, esses dados a gente sabe que influenciam diretamente aí no cálculo de aposentadorias e também decisões públicas, né, decisões políticas. Quais as áreas do governo mais dependem dessas projeções, hein? Assim, as políticas públicas, de modo geral, elas dependem de conhecer mesmo a população, né? A gente... eu sempre digo, né, que políticas públicas é cuidar das pessoas, né, e você só consegue cuidar bem daquilo que você conhece mesmo, né, para você cuidar melhor você tem que conhecer bem. Então, e também prever um pouco o futuro para poder se antecipar a questões futuras mesmo. Então, nesse sentido, né, os impactos principais, né, principalmente na área de previdência, também de saúde, né, já que os gastos em saúde, né, de uma população jovem são diferentes de um gasto em saúde de uma população mais velha. Então, né, o perfil de gastos, né, médicos assim, de uma população mais velha, de população mais jovem é diferente. Seja também na questão da própria mobilidade urbana, quando a gente vê, né, as cidades, né,
as nossas ruas, calçadas, tudo mais, né? Tem que também, a gente olha sempre para uma escala maior, né? Mas a gente também tem que pensar muito na escala micro mesmo, né? Na escala mais local também é importante, né? Você pensar em também ter espaços públicos cada vez mais adequados para uma população cada vez mais velha, né? E que vai também demandar, assim, né? Para realizar suas atividades, né? Corriqueiras, a gente vai com o envelhecimento também, a gente tem cada vez mais idosos, cada vez mais ativos, né? Então isso também, né, a gente tem que pensar também em eles viverem, né, as cidades, assim, de forma também, né, as cidades serem mais adequadas, né, para a circulação dessa população, um espaço público mais adequado, mas também pensando na escala do governo, né, nacional, assim, federal, né, pensar em políticas de saúde, de previdência. Então a gente tem, de fato, diversas demandas mesmo para uma população que vai mudando mesmo, né? As características mudam e as demandas por políticas públicas também vão mudando ao longo do tempo. Márcio Minamiguchi, analista do IBGE, participando com a gente, trazendo um pouco dos detalhes deste levantamento que revela aí essa maior longevidade da população brasileira. Márcio, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade em estar conversando com a gente hoje aqui no Tempo News. Uma excelente noite e até uma próxima. Muito obrigado, boa noite, foi um prazer falar com vocês. A geriatra, que é a Juliana Vasques, também está conosco, né, e vai conversar sobre esse assunto, vai trazer outros detalhes, afinal de contas, por que é que a gente está vivendo mais. Ô, Juliana, muito boa noite e seja muito bem-vinda aqui com a gente. Está com a cara de feliz, porque a notícia é boa, né? Boa noite. É isso aí, obrigada pelo convite, boa noite a todos. Realmente a gente tem vivido mais, a expectativa aumentou, a gente recuperou a diminuição da expectativa de vida que ocorreu com a pandemia, com o Covid, né? Então a gente voltou ao patamar que a gente estava em 2019, começamos a crescer com as vacinas em 2022, 2023 a gente já recuperou o tempo de expectativa de vida de 2019. Porém, será que a gente está com uma expectativa de vida saudável? Será que ela aumentou também? Então a gente vê que sim, a gente tem uma expectativa de vida saudável melhor se comparada aos anos anteriores, porém essa expectativa de vida saudável ela ainda não está para todo o país, né? A gente vê que tem faixas, estados que estão melhores, outros que ainda não têm essa expectativa de vida saudável ainda que deveria ter, e faixas de rendas, né? Então isso deixa a gente triste, porque a gente vê que o país ele não envelhece por igual, né? Então nós não temos a mesma expectativa de vida com qualidade em todo o nosso território. Agora, doutora Juliana, a gente trouxe aí essa informação, né, de que nós mulheres, vou enaltecer isso aqui mais uma vez, né, nossa expectativa de vida aí é um pouco maior, um pouco não, bem maior, 6 anos e 6 meses, né, de acordo com esse levantamento do IBGE. A gente conversava agora há pouco com o analista, ele trouxe alguns dados, né, que nós mulheres somos mais fortes, mais cuidadosas, enfim, do ponto de vista médico, né, o que explica essa diferença tão grande? Segue realmente esse caminho aí apontado pelo analista? Sim, o analista ele falou bem, ele mostra dados que refletem isso, né? Mas assim, um ponto muito curioso e que tem ocorrido é que as mulheres elas tinham mais acesso à saúde, né? Elas procuravam mais, elas eram mais cuidadosas com a saúde, até pela questão de gerar uma outra vida, né? Porém, isso tem mudado, os homens eles têm procurado agora os serviços de saúde, né? A universalização do SUS, a regionalização, né? Hoje a gente vê que o programa de atenção à saúde da família, ele tem crescido na atenção básica, né? E tem ficado mais próximo da população, dentro daquele território que a população vive, e isso tem buscado mais o paciente, mesmo que do sexo masculino, a procurar o serviço de saúde. Mas essa distância tem diminuído. Se a gente for comparar em 2023 para 2024, o homem ele aumentou um pouco mais a expectativa de vida em relação ao ganho que a mulher teve.
Então, realmente, a mulher, historicamente, vive mais. Isso não é uma coisa só do nosso Brasil, isso é uma coisa do mundo, né? A gente vê que a gente tem muito mais viúvas do que viúvo, né? Eu acredito que é pela questão realmente do cuidado maior em procurar acesso à saúde, mas também pela violência, né? Que o homem, muitas vezes, ele não chega à terceira idade, pela violência vivida aí nos grandes centros urbanos, principalmente, né? O tipo de exposição a riscos do trabalho, a questão também da exposição a maus hábitos de vida, que historicamente os homens fumavam mais, bebiam mais, né? Então, agora as mulheres, infelizmente, têm caminhado para essa piora da qualidade de vida saudável nesse sentido de maus hábitos. Então, talvez os homens mais atentos a isso estejam diminuindo, e as mulheres, teoricamente, deveriam continuar evitando esses maus hábitos, mas a gente hoje vê muitas mulheres também fumando, bebendo, e isso é ruim para a nossa expectativa de vida. Mau exemplo de nós, homens, as mulheres que têm essa expectativa de vida maior. Doutora, a gente está aqui, inclusive, também com o nosso chat, e algumas pessoas vão perguntando aqui. O nosso telespectador assíduo aqui, que é o Joel, está pedindo para te passar uma pergunta aqui, ó, para a doutora. Suplementos de A a Z, colágeno tipo 2, surtem efeito positivo mesmo em idosos? Pode tomar chá natural junto com os remédios de pressão, colesterol, hibisco. A gente sabe muito bem que toda consulta que a gente vai, eu sou um consultador oficial. Toda vez que eu sinto qualquer coisa, eu vou ao médico. Não me preocupo com isso, não. A gente sabe que muito se diz sobre alimentação, né? Nem todo mundo tem acesso, infelizmente, a uma alimentação saudável, que muitas vezes acaba sendo mais cara. Mas esses suplementos que estão muito na moda hoje, todo mundo tomando proteína, tomando suplemento disso, daquilo, esses medicamentos, essa evolução dos suplementos alimentares está contribuindo também para a gente poder viver mais? Olha, a gente tem que tomar muito cuidado aí, porque tem muito suplemento que tem medicamentos aí nesses suplementos que talvez para aquele paciente não seria bem indicado, né? E suplementos que não têm uma qualidade que um alimento, que a gente sabe na procedência desse alimento, poderia trazer. Então, eu acho que a suplementação, ela é para quem realmente, de fato, tem uma má absorção, uma intolerância a alimentos, e que o médico identifica isso e vai suplementar adequadamente essa pessoa, especificamente aquilo que ele percebe que está em carência. Essa suplementação, como o colega fala, de A a Z, eu particularmente acho isso desnecessário. Eu acho que as pessoas estão gastando muito dinheiro com suplementos, evitando comer a comida saudável, a comida da avó da gente, né? Aquela comida que antigamente a gente tinha no prato todo dia, e gastando com suplementos que às vezes são suplementos que o corpo não está precisando daquilo. Então ele vai jogar fora. O grande problema é quando o corpo começa a acumular esse suplemento e intoxica, né? Hoje a gente tem vitaminas que realmente podem levar a intoxicações, e a gente tem visto isso, né? Excesso de proteína pode levar a alterações na função do rim, na função hepática. Então, até mesmo uma suplementação, ela tem que ser muito bem indicada. Eu prescrevo muitos suplementos para idosos que realmente necessitam desses suplementos, e suplementos avaliados a possibilidade e a quantidade que esse idoso precisa e pode utilizá-los, não indiscriminadamente. Agora, doutora, trazendo um pouco aqui para a pesquisa do IBGE, que falou sobre a questão da mortalidade infantil, né? Os dados mostram que o menor índice de mortalidade da história, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre os avanços da medicina e também sobre as políticas públicas que mais contribuíram de fato aí para essa redução. E aí eu já emendo também uma outra pergunta, porque a gente está falando desse índice menor, mas eu queria saber se ainda também existe algum gargalo aí nesse cuidado materno-infantil que o Brasil precisa enfrentar para reduzir ainda mais esse indicador.
Sim, a gente vê nitidamente que esses indicadores, eles aumentaram em algumas regiões brasileiras e não em outras, né? E não em todas as regiões. Então, o que precisa é a gente promover realmente o cuidado, a vacinação, promover cuidados de saneamento básico para todas as regiões brasileiras, para que a gente diminua essas doenças infecto-contagiosas. Já houve um grande avanço e isso diminuiu muito a mortalidade infantil, mortalidade materna, quando a gente controla essas doenças infecto-contagiosas, mas a gente vê também que a gente precisa controlar as doenças que não são transmissíveis, que são as doenças crônicas, né? A hipertensão. Então a gente vê ainda muita mãe morrendo de eclâmpsia, que é pico hipertensivo durante a gravidez, muita mãe morrendo porque tem diabetes gestacional que não foi identificada e tratada, né? E com isso a criança também, né? Então, por um lado, a gente teve um avanço na questão socioeconômica, em algumas regiões de saneamento básico, diminuindo as doenças infecto-contagiosas com as vacinas, aumentando as campanhas de vacinas, levando até as populações mais ribeirinhas, né, do nosso país. Porém, a gente ainda tem esse gargalo de cuidar melhor das doenças crônicas não transmissíveis, como a obesidade, o sedentarismo, a diabetes, a hipertensão, que isso impacta também na mortalidade materna e na mortalidade infantil. Eu já ouvi falar que a pessoa deve procurar um geriatra quando faz 20 anos, né? Eu já ouvi falar isso. Qual que é a idade que a pessoa deve começar a procurar um geriatra para começar a ter aquele cuidado que já naturalmente já deve ter tido a vida inteira, tem que ter tido, mas preocupar-se em falar, ok, cheguei ali com 40, 45, 50 anos, já vou procurar para saber, para poder seguir, olhar com mais cuidado para a trilha que eu vou percorrer daqui para frente. O nosso envelhecimento, assim, o pico nosso de saúde, vamos dizer assim, né, daquelas reservas que a gente adquiriu ao longo da primeira infância, da adolescência, do adulto jovem, ela se dá aos 30 anos. A partir dos 30 anos a gente começa de fato a envelhecer, mas é um envelhecimento muito leve que vai depender também muito dos meus hábitos de vida, né? Então, os hábitos de vida que eu vou levar aí vai interferir muito como é que eu chego aos 60 anos, né? Eu brinco que eu não envelheço quando eu faço 60 anos, que eu levo 60 anos para envelhecer. Então, há uma grande diferença se eu penso dessa forma, né? Então, assim, eu acho que a partir dos 50 é uma boa idade procurar um geriatra. E você tem aí 10 anos antes da gente falar que vamos entrar na terceira idade, né? Se bem que estudos recentes falam que agora a fase adulta vai até 66 anos, que a adolescência vai até os 32, né? E que a fase adulta vai até os 66. Então, dos homens, a adolescência vai até 48, mais ou menos, assim, né? Eu acredito que muitos homens entram na terceira idade ainda adolescentes. Eu vejo muito isso, né? Uhum. Mas, assim, eu acho que 50 anos é uma boa idade para procurar um geriatra. Brincando aí que a gente vai entrar na terceira idade aos 60, eu tenho 10 anos aí para explicar bem sobre esse processo de envelhecimento e a gente ter esse cuidado aí antes de entrar na terceira idade. É óbvio que o fato de eu envelhecer vai muito da minha qualidade de vida antes de fazer 60 anos e daquilo que eu espero, né? Eu ainda ter projetos, né? A gente viu no Enem esse ano, né? Que foi mais de 100% de aumento de inscritos, né, de 60 a mais, né, no Enem esse ano. Isso é maravilhoso, né? A gente pensar que as pessoas realmente estão começando a programar a vida depois dos 60, né, ou tomando a programação da vida, né?